Saudamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria nesta tarde que estamos aqui para fazer um culto ao ar livre aqui na casa de nossa irmã Ivonete. Meus queridos, são bem-vindos aqueles que sentem de Deus, que são livres pelo Espírito Santo de chegar aqui. A Bíblia, ela nos diz lá em João 8,47, quem é de Deus com alegria escuta a sua palavra. Quando Deus ele usara seu Filho de uma forma especial. Então estamos aqui nesta tarde, não é para aparecer, quem aparece é Jesus. E a Bíblia diz que ele é bom. Com certeza serão bem-vindos aqueles que sentem de Deus. Justo e eterno Deus, poderoso Pai, em nome de Cristo nosso Senhor, estou aqui nesta tarde, deste dia, neste domingo, ó Deus eterno, onde hoje, meu Senhor, é 29, para a glória do Teu nome, ó Deus eterno, de 2023, 29/10/2023. E eu te peço que continue na frente desta obra, fazendo a Tua vontade, que é boa, que é eficaz, que os dá inflamado toda seta, tudo aquilo que é o contrário ao Teu nome. Eu sou entendedor, sabe muito bem em que me expresso nesta tarde. Seja desfeito para a glória e louvor do Teu nome. Que o Teu nome seja excelsamente glorificado, não só através de mim, mas de todos aqueles que temem ao Senhor. Neste momento eu te peço pela paz de Israel. Ajude também o Brasil, ó Deus eterno, para que não seja impactado de uma forma violenta por conta desta guerra que se puxa para a terceira mundial. Mas eu te peço, Deus, se não é o tempo ainda da Tua volta do Teu Filho, então, Deus, o Senhor pode aplacar, ó Deus, a guerra. Assim como o Senhor inicia, também pode acabar na hora que o Senhor quiser. Eu te peço em nome de Jesus, se chegar alguém aqui para louvar o Teu nome, falar da Tua grandeza, toma de uma forma especial. Em nome de Jesus, o Eterno, que vive para todo sempre. Amém. Louvar com o número 578 da harpa cristã. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão favor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se ditar que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nós vemos, se preste a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei do do sol vem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, oh, peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem naufragar,
que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá ficar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu. Assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens fugindo do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sossegai. Sossega, perto está a volta do Filho do Homem, o Achador. Oh glória. Louvar com o hino número 545. Deus enviou seu Filho amado. Medite na letra do hino. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu, na cruz morreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória. Irei
glória ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso ver-no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Está nas mãos de meu Jesus que vive está. Que vive está para todos sempre. E breve estará voltando, e eu acho é bom para levar o seu povo desta terra tão corrompida. Deus, Ele ama de uma forma especial a cada um que está ouvindo através do aparelho de som. Meus amados, é com alegria que estou aqui na tarde deste dia para dizer que Jesus, Ele é bom. Digo com muita segurança, o mundo se afunila para a última etapa da atuação neste planeta Terra. Pessoas incautas, entre alguns ignominiosos que chegam a perguntar: Senhor, por que o mundo está em uma catástrofe tão grande? Porque entre a vida secular a gente vê que o estado das pessoas são caótico. Meus queridos, é por causa da ganância, da inveja, a corrupção, a mentira, a soberba, a arrogância. É tanta coisa que a gente vê entre a população mundial. Cada um que queira ser melhor. Infelizmente, é o mundo do outdoor. Cada um que queira aparecer. Ainda esses dias ali no sítio, agradeço ao Senhor, ali em Goiânia, dentro dos matos e contudo, ainda gravando alguns vídeos, porque a gente adora o Senhor. A gente não procura título para si mesmo, não. Agora, quando Deus que Ele quer destacar alguém, Ele destaca na hora que Ele quiser. Deus, Ele com certeza é o maior baluarte que o homem pode ter. Ele é o maior oásis aqui na terra e em todo o universo. Quando se trata de oásis, quer dizer porção de águas doce, cristalina, águas puras, virtude. Deus, Ele é o maior oásis de todos os tempos. Alguém até procura um outdoor para colocar o nome quando ele tem condição de comprar um pedaço naquela parte da rua, pagar a prefeitura e colocar uma placa muito grande, um outdoor. Aí coloca lá fulano de tal. Aí todo mundo passa a ver ele, ver ela. Outros procuram mídia quando tem condição de pagar um minuto, que é caríssimo. É muito caro. Lembro quando, nos anos 90, antes de eu entregar a minha vida para Jesus, e muita gente aqui da minha época sabe, não digo para aparecer, que também fui ator. Cheguei até a escola do professor Raimundo, não cheguei a participar porque Deus não deixou, mas entrei em contato no Estúdio Chico Anísio, ali em Jardim Botânico, através de Luque, o filho do finado Chico Anísio, conhecido como Seu Boneco. Através do Fórum de Cultura de Teresópolis,
E naquela época, antes de eu chegar até lá, quando eu tive no escritório da Rede Globo, ali no centro de Recife, que já não existe mais, ali perto do quartel, do 13 de maio, eu tinha escrevido um filme, escrito, era escritor, autor e diretor. Por isso que muitas vezes eu fui campeão em peças de teatro, porque eu mesmo escrevia de minha autoria, lembro disso. E quando eu procurei saber um filme que eu escrevi, aonde este filme, 90 minutos, 1h30, e quando eu me deparei com uns daqueles líderes da Globo, ele disse: olha, meu querido, cada minuto é 13 salário mínimo, isso naquela época. E eu lembro muito bem disso, recuei porque eu não tinha condição. Cada 1 minuto era 13. Sabe o que é 13? 13 salários mínimos. Imagina, cada minuto, isso com os materiais mais frágeis que ele falou, com câmera, que naquela época era aquelas câmeras, né? E ele falou para mim, com os materiais mais frágeis, para poder desenrolar o seu filme. É o que nós cobramos. Agora você vai multiplicar 90 vezes 13 salário mínimo. 90 vezes. Eu saí todo desconfiado, porque não tinha condição naquela época. Era caríssimo. Contudo, um amigo que eu tinha ali na Miroeira tinha uma câmera. E ele conseguiu gravar para mim aqui em casa, quando eu morava ali na frente. E levei até Rio de Janeiro e deixei esse trabalho lá, gravado na escola do professor Raimundo, onde umas peças de teatro, mas Deus não permitiu que eu viesse participar. Isso é para vocês entenderem. O homem, ele procura o melhor para ele se destacar. Eu queria ser o melhor em tudo o que eu fazia, nas artes marciais, nas danças de quadrilha aqui em cima. Queria ser o melhor na lambada, no funk, no tango, no bolero, que eu também, quem conhece sabe que também fui professor dentro desta área. Mas não é como a gente quer, é como Deus quer. Então todo ser humano, ele procura estar com o nome no melhor destaque. Em tudo que ele faz, ele quer ser o melhor. Mas quando João Batista pregava no deserto, ele dizia que eu diminua e que Jesus cresça. E assim também disse os apóstolos, e assim também os profetas. Quando Deus, ele aparece na vida do homem e da mulher, Deus faz crescer. Lá em Jeremias ele diz: a terra é minha, o animal e o homem, toda a plenitude a mim pertence, eu dou a quem eu quero na terra. Ou seja, Deus dá a quem ele quer. Dá a quem ele quer. Então quando se trata de eu falar isso aqui, não é para aparecer, que às vezes até alguém daga o pensamento, aí já quer aparecer, já começou a falar o que não se deve. É porque testemunho é para se dar, para que alguém acorde e veja a realidade de vida. Porque a Bíblia manda falar de todo o conteúdo. Aí eu pergunto a vós outros, a história de Jeremias, a história de Elias, a história de Abacuque, a história de Davi, de Golias, de Sansão, era futuro? Não, passado. 3, 4, 5 mil anos. A história de Noé, por exemplo, tem 5 mil anos. Por que se trata dela hoje? Para que alguém veja quem era aquele povo e quem é hoje. Então, quando se trata de alguém que fazia, que acontecia, Deus entrou na vida dele no barco, Deus mudou a história, aquele que dançava muito, que bebia muito, aquele que fumava, que usava o que não era para se usar, que é as drogas, aí Jesus entra e liberta, aí no futuro ele vai dar o testemunho, quem ele era e quem ele é hoje, para que alguém veja que Deus tem o poder e o caráter de libertar. É neste sentido, quando se trata de testificar alguma coisa que alguém foi e Deus mudou a sua história. Lembre-se disso. Tem profeta na Bíblia que Deus deixou ele anônimo. Não disse onde ele veio. Elias foi um deles. Elias veio de um vilarejo. Saiu de lá e Deus tomou aquele homem de uma forma especial. Imagina. Mas não está dizendo o pai dele, quem foi. Não, só diz que ele veio de um vilarejo, de uma terra remota, próxima, e Deus fez uma obra. Já Eliseu, ele tinha bois, tinha o seu pai, e Deus, usando o profeta, disse: olha, dá fim isso aí, vem-te embora, segue-me. Ele deu fim à junta de boi, para poder seguir. Outro que foi morto de uma forma que só Deus é quem entende, Isaías, por exemplo. Isaías, ele viu
os céus, ele viu os anjos arrodeando Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então Deus chama um adúltero, uma prostituta, um efeminado, uma lésbica, não importa o caráter do homem e da mulher, Deus muda, Deus transforma, tem poder para isso. Deus pega, sabe, alguém que não presta para nada, onde a sociedade, isso aí tem que ter uma prisão perpétua, então ser levado a uma guilhotina, esse aí tem que ser pena de morte. Deus vai lá e transforma a vida e o caráter do homem, só se ele não quiser. Se o evangelho entrar nele e nela, transforma. Agora, se eles entram no evangelho, continua. E tem pessoas que vivem do passado, olhando a vida dos outros, o que aconteceu no passado, para destruir ele ainda no futuro, procurando uma defasação. Mas Deus é diferente. Deus diz lá em Miqueias: eu perdoo os pecados e joga no mar do esquecimento. E lá em Isaías ele segue dizendo: eu não me lembrarei mais dos teus pecados. Olha, se Deus diz que não lembra mais, acabou-se. Quem é o homem para lembrar a Deus? Ele diz: eu não me lembro mais dos teus pecados. Eu jogo no mar do esquecimento. O que é mar do esquecimento? Ou seja, joguei lá no mar do esquecimento, jamais eu me lembro. A gente pede perdão a Deus todos os dias, porque a gente peca todo dia, pensamento, ação e palavra. Então lembre-se disso. Deus, ele ama de uma forma especial. Lembra da história do caráter de Sansão. Sansão, um homem nazireu, escolhido de Deus, quando Deus usa o anjo e desce até Mauá, os pais de Sansão. E a mulher estéril. E Deus disse: vai nascer esta criança, tu és estéril. E a Bíblia diz que mataram ali um cabrito, ofereceram, e ali Deus recebeu incenso, e disse: agora não passe navalha no cabelo do mesmo, nem que ele beba vinho. Ele é nazireu de Deus. Mas o que fez Sansão, Deus usou Sansão de uma forma extraordinária. Usou Sansão como até hoje nunca nenhum homem sobre a terra teve e jamais terá aquele poder de Deus concentrado no seu interior, no interior do homem. Sansão se prostituiu, Sansão bebeu vinho, Sansão pegou em cadáver e comeu o que estava dentro de um cadáver, que foi o mel, onde estava dentro de um leão, que ele mesmo matara. E não poderia tocar em nada que fosse morto, nem tocar em prostituta. Mas Sansão, ele saiu da direção de Deus para fazer tanta coisa abominável aos olhos de Deus. Contudo, Deus o amava e o tomou de uma forma especial. Sansão, ele pegou 300 raposas, não me pergunte como, porque raposa é um bicho brabo, tremendo. Eu digo isso com muita segurança. E quando ela começa a entrar no cio, a fêmea, aí que os machos ficam virados para querer destruir quem chega perto. E quando ela está com a cria, aí pronto. Ela, para defender a cria, ela avança e mata qualquer um, se for necessário. É a raposa. Raposa de cachorro, tem raposa de gato. E Sansão pegou 300 raposas, amarrou as caudas, atirou fogo e soltou nos arraiais dos filisteus para incendiar. Não me pergunte como é que um homem conseguiu pegar 300 animais selvagens. Como? Se uma raposa corre, com certeza pelo Espírito Santo. Quando ele se achegou à raposa, eu acredito que Deus assim fez com que ela ficasse domesticada para poder eles amarrar a cauda a um homem só e atirar fogo. Mas também eu acredito que aquelas 300 raposas que correu no meio daqueles matagais, Deus pode também ter salvado, nenhuma delas ter morrido, claro, eu não sei, porque a Bíblia é cheia de mistério. Quem entende Deus, senão Ele mesmo? Quem? Sansão, ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Imagina, não precisou de uma espada, não precisou de nenhuma ferramenta, não. Simplesmente ele pegou uma queixada. E outra coisa,
como é que uma queixada de jumento foi aparecer justamente ali no meio daquela batalha, daquela guerra, onde ele estava amarrado, acorrentado, e a Bíblia diz que é como se fosse fio fino de linho queimado a fogo, ele quebrando todas aquelas cordas que estavam amarradas nele. Você pega uma linha, toca fogo nela, pode soprar, que a cinza se espalha no vento, de tão frágil que é. É o que diz a Bíblia, ele torou como se fosse linho queimado a fogo. Imagina, Sansão pegou a queixada, destruiu 1000 homens, sem falar as carroças que ele pegava, jogava com os soldados em cima, com cavalo e tudo. De onde é que veio tanta força? Não era daquele próprio homem, todo mundo sabe disso. Sansão, ele pegou, arrancou os portões da cidade de Gaza. Segundo a escritura e os seus intérpretes, tinha 2 toneladas. Sabe o que é 2 toneladas? 2.000 quilos, meu filho. E ele pegou aqueles portões, com umbrais, com tudo, arrancou, colocou nas costas. E o tamanho do portão da cidade, para ele, parecia que ele era uma formiga. Mas ele pegou, levantou, chegou no cume do monte. Ele disse, quem é macho aí embaixo para ir buscar esse portão? Imagina. Tem uma cadeira ali, Paulo. Ele disse, quem sobe aqui para buscar? E quem era maluco? Primeiro, sem homem não podia arrancar o portão, nem tem um pouco carregar no meio daquele penhasco e descer de mundo abaixo. Não tinha como, amém. Não tinha como. Quem foi que usou Sansão? O divino Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo entra no homem e na mulher, não tem batalha perdida, só ganha. Quando ele entra no ser humano, não tem inferno, não tem cão, não tem obra ao contrário, não tem feitiço de velas, nada disso. Quando Deus entra no ser humano, já está dizendo, já está ganha a batalha. A vitória é tua, a vitória é de quem teme a Deus. Então lembre-se disso. E a Bíblia diz que Sansão arrumou uma mulher estranha por nome de Dalila, antes se casa com a própria irmã da mesma, e diz a escritura que pegaram e a mataram. Ele, indignado, Deus entrou nele e ele fez muita coisa dentro dos filisteus. Vai aguentar tu, Paulo? Vou pegar aquela de Paulo. É. Então, pense nisso. E a Bíblia diz que quando foi no final que pegaram Sansão, ele começou a mentir, que não era para mentir. Mas antes ele tivesse dito a verdade. Às vezes até alguém ignora. Mas por que Sansão errou? Por que Sansão fez isso? A Bíblia diz, ele não sabia os pais de Sansão, que era da vontade de Deus, que Sansão, ele chegasse aos filisteus e se ajuntasse com aquele povo errado para Deus dar vitória. O que Deus está dizendo? Não tem sobre a terra quem entenda a Deus. A gente vê na Bíblia muitas histórias onde alguém errou, alguém vacilou. Davi foi um deles, e Deus com a mão estendida para abençoar. E Deus ainda disse através do profeta Jonathan, tu queres cair na mão de Deus ou na mão dos homens? Não, eu quero cair na mão de Deus, porque Deus é misericórdia. O homem esfola, o homem é mau, e é verdade. O homem lança em rosto, o homem vive do passado, sofre no presente e teme ao futuro, porque sabe que vai acabar no túmulo frio e vazio, esquecido pelo tempo, com letras garrafais e singela. Ele sabe disso, mas quem teme a Deus, com certeza, vive no presente e conhece e sabe que o futuro é entrar na Nova Jerusalém, a Selecloplasta Dario Comundo, e da cidade santa. Sabe disso? Quem teme a Deus ama, quem teme a Deus perdoa, quem teme a Deus abraça, quem teme a Deus não tem falsidade, quem teme a Deus de verdade, ainda que alguém fira ele, fira ela, está dizendo eu te amo, porque Deus é no meu viver. Isto é temer a Deus, é o que aconteceu com aqueles que seguiu a Cristo, e foi morto nas arenas, pelos leões, pelos tigres,
queimado nas fogueiras como Policarpo e outros, Savonarola, João Hans, pegaram Martinho Lutero achando que o matar, e ele disse, e Deus usou João Hans, que quer dizer ganso de Deus, disse, vocês me matarão na fogueira, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne que vocês não poderão matar. E Deus levantou Martinho Lutero, tirando de um ponto e colocando em outro para mostrar a verdade. E ele mostrou a verdade, 95 teses, mostrando a verdade de Deus, dizendo que a salvação não era pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça que não é dom de vós, é dom de Deus mediante a vossa fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Aleluia. E Deus começou a mostrando, Romanos, está lá, 8 e 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Epístola universal, segundo escreveu João, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo lá, filhinhos, não erreis, no capítulo 2, mas se caso vós errades, lembra que tem um advogado à direita de Deus, intercedendo por vós outros, Jesus nosso Senhor. Lá na Epístola Universal, no capítulo 1, e o verso 6, ele está dizendo, aquele que dizia não peca é mentiroso, e Deus não está nele, porque todos pecam. Romanos 13:23, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, por isso Deus mandou seu único filho, para um